Olá, graça e paz, tudo bem? Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade para a nossa escola dominical, né? Livro de Jonas. Eu gostaria muito de ter conseguido fazer daquela forma que a gente fez, né? Aquela aula presencial, eu posso dizer, né? Foi muito válida. Várias pessoas, né? Vários irmãos deram o feedback de que gostaram bastante. Eu também gostei muito. Mas eu tive um contratempo nesse final de semana, né? Eu tenho o plantão e eu tive que fazer essa aula gravada, né? Mas domingo que vem nós vamos fazer da mesma forma, né? Fazer aquela aula presencial da mesma forma que fizemos no domingo passado, tá bom? Mas eu queria te estimular no, olha, assiste até o fim. Vai ser uma aula um pouco mais curta, né? Porque eu sei que a aula, quando ela não tem uma interação, ela é difícil, né? Assim, ela pode ser que ela fique um pouco mais maçante, né? Então, eu vou fazer uma aula um pouco mais enxuta, um pouco mais curta, mas vai ser importante que você assista essa aula para que você consiga compreender todos os passos, né? Que nós dividimos essa aula do livro de Jonas. Então, hoje a gente vai trabalhar qual capítulo? O 2, tá bom? Nós trabalhamos o capítulo 1 na aula passada e agora nós vamos trabalhar o capítulo 2. O que nós vimos recapitulando, né? O que nós vimos no capítulo 1 de Jonas? Nós falamos bastante coisa. E depois eu fiquei pensando, não sei você, mas eu fiquei pensando várias coisas. Eu já falei isso para vocês, que normalmente quando eu prego ou quando eu estou dando aula, normalmente as coisas que vêm até meu coração são coisas que vêm para mim primeiro, é que Deus quer falar sempre comigo primeiro. E às vezes aquilo eu não tinha planejado e de repente quando sai eu falo, uau, é isso. Mas várias coisas fizeram muito significado para mim, né? Dentre elas é que uma frase que eu disse para vocês na aula passada, eu quero revisitar essa frase, é o seguinte, eu falei assim para vocês que a morte de Jonas em si, quando ele fala para ele ser lançado, né? A morte de Jonas em si não ia significar tanto, não era. O propósito de Deus nunca foi a morte de Jonas, uma tempestade na qual ele pudesse punir e Jonas fosse morto, não. Mas o maior desejo do coração de Deus era trabalhar o coração do profeta dele. Era salvar primeiro o coração do profeta dele. Isso faz a gente pensar muita coisa na nossa vida, né? Independente do que a gente faça, o maior e o principal desejo de Deus, primeiro é trabalhar na sua vida. Sabe aquela palavra que diz assim, que me adianta, né? A gente ganhar o mundo inteiro, todas as almas, e você perder a sua alma, né? Perder a sua salvação. Então, a gente para pensar que Deus, ele tinha um propósito maior em todas aquelas coisas que estavam acontecendo. E hoje eu queria falar sobre a experiência de Jonas, que eu quero chamar como a experiência de morte. Meu Deus, né? É uma experiência de morte que na verdade gerou vida. Mas vendo aqui, é uma experiência, eu tenho algumas coisas, então eu vou estar olhando aqui, tem algumas coisas escritas aqui. Eu queria pedir que você pegasse a sua Bíblia aí, tá? Pega a sua Bíblia, já abre no livro de Jonas, e vamos estudar um pouco, tá bom? Então eu tô chamando de experiência de morte. Jonas teve uma experiência de morte que proporcionou vida. Consegue compreender isso? Eu quero falar hoje sobre a experiência de morte e o clamor de Jonas. Eu vou te fazer uma série de perguntas e vou lançar uma série de perguntas para você refletir e pensar sobre elas. Vamos ler o texto de Jonas 2? Você pode abrir aí. Vou dar um tempinho para você abrir, tá bom? Jonas 2. Amém?
Amém ou não amém? Não consigo ouvir vocês, né? Então, vamos lá. Jonas 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? É linda essa oração, né? É linda e ela traz uma série de aprendizados para nós. Ela traz uma série de questionamentos para a nossa vida. Você já teve alguma experiência quase que parecida com essa de Jonas? E às vezes você pode me responder, é óbvio que não. Mas eu quero te estimular a pensar possibilidades. Você já viveu alguma experiência que praticamente você, num primeiro momento, pensou que você era uma experiência para a morte? Vou morrer, não vou dar conta, agora acabou. E através daquela situação, você se aproximou mais do Senhor? Você já viveu alguma situação? Tem uma pessoa que eu gosto muito, o Dr. Antônio, é um grande homem de Deus. Sempre falo dele, porque para a minha vida e para a vida do pastor Hugo existe muito significado desse homem na nossa vida. E ele sempre falava comigo nos meus dias de crise, porque todos nós temos dias de crise. Ele falava: Veridiana, você acredita na palavra de Deus? Eu chorando, acredito. Ele falava: então você tem que acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia. Então, a gente tem que pensar que muitas das vezes nós somos levados a viver experiências de quase de morte. E eu não estou falando de morte apenas física, né? Mas experiências duras. Mas essas experiências, elas vão trazer um peso de glória na nossa vida. Essas experiências, elas vão... O pastor já pregou sobre isso algumas vezes. Essas experiências, elas vão gerar perseverança, experiência e vão nos aproximar do Senhor. Só que essas experiências, às vezes, elas chegam a um extremo pela dureza do nosso coração. Pela dureza do nosso... é bom falar sobre isso, porque na aula passada a gente falou quão duro é o meu e o seu coração. Não falamos sobre isso? Como era duro o nosso coração? Então, às vezes o nosso coração é duro e a gente tem que viver uma experiência dura. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Provérbios 29, eu vou abrir aqui também, tá? A minha tá até separada. Olha aí, Provérbios de número 29, eu gosto muito, versículo 1, desculpa. Capítulo 29, versículo 1, diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Presta atenção.